Chuvas fortes causam mortes, estragos, enchente e deixa centenas de pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, no bairro Entre Rios. O rio Passo Fundo subiu deixando diversas casas embaixo d'água e pessoas e animais tendo que serem resgatados, tudo isso na cidade de Passo Fundo. Hoje é domingo, 3 de março. O que fazer na tempestade? Como nos comportamos diante de uma tempestade? Chuvas fortes têm levado telhados de casas e muitas vezes as próprias casas. Os fatos relatados acima aconteceram em setembro de 2023 no Rio Grande do Sul. Uma tragédia, perdas irrecuperáveis. Estamos nessa vida sujeitos a inúmeras situações como esta, não só desastres naturais, como também emocionais. Quantas tempestades já vivemos em nossa vida, verdadeiras tragédias emocionais que nos levam ao fundo do poço. Muitos estão afundados em traumas emocionais e circunstâncias que não conseguem livramento. Recorrem a drogas lícitas, medicamentos sem prescrição médica, se dopando, achando que se livrarão dos seus problemas. Se envolvem em um quadro de vitimismo infindável e encontram desculpas e culpados para tudo, menos em si mesmas. Precisam acordar e tomar as rédeas de suas vidas, buscar solução. Continuar com o discurso de piedade não as livrará da tempestade em que se envolveram. Os discípulos, certa ocasião, entraram num barco com Jesus. Parecia que tudo daria certo naquela viagem. Entretanto, as coisas mudaram de rumo. Acompanhe o relato bíblico no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos 23 e 24. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Às vezes planejamos muitas coisas, mas nem sempre tudo se realiza conforme o planejado. Salomão escreveu em Provérbios 16, verso 1: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando sujeitamos nossa vontade ao Senhor, isso nunca será um problema. Os discípulos planejaram a viagem, mas no meio do caminho surgiu uma tempestade tão forte que correram risco de morte. Apesar de conhecer a Jesus, no momento do pânico não lembraram de sua presença no barco. Isso lhe parece familiar? Somos exatamente iguais aos discípulos. No momento da crise, ficamos apavorados a ponto de nos esquecermos que Jesus está dormindo ao nosso lado. Naquela noite, aqueles homens lutaram contra a natureza. Usaram de todas suas habilidades no mar para se manterem vivos. Entretanto, parecia em vão. As ondas estavam tão altas a ponto de cobrir o próprio barco. Imagine o desespero. Foi quando lembraram que Jesus estava no barco dormindo. Correram e lhe acordaram. Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Como você tem reagido diante das tempestades da vida? Permite o medo te dominar e entra em estado de lamúria contra Deus ou corre ao seu encontro e clama por socorro? Ele sempre estará disponível para lhe socorrer, independente do tamanho da tempestade. E você poderá dizer, como os discípulos naquela noite: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que o Senhor esteja sempre com você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar presente em todos os momentos de nossa vida. Mesmo em meio às tempestades, os problemas da vida, o Senhor está ao nosso lado, pronto a nos socorrer. Que possamos aprender a confiar em Ti e a clamarmos por livramento nesses momentos difíceis. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Sou Marcos Magalhães, um grande abraço e te vejo amanhã.